Oi, gente, o Papo Pop tá aqui na Rede B nessa temporada que vai ser incrível, está sendo incrível, né? Hoje a gente vai conversar com uma pessoa super especial, mas tem que dar um recadinho para vocês. O Brasil é um país diverso culturalmente, com diásporas e também com muito magnetismo. A cultura africana é uma cultura rica para nós brasileiros e a gente vai entrevistar o cantor, o compositor e o embaixador da alegria da África aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Easy Mistura. Oi, Muito Easy. obrigado. Easy, muito prazer em estar falando com você. Você que está aí em São Paulo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira. A gente se conhece desde 2010, 2011, basicamente, né? Com dois africanos. E seja muito bem-vindo ao Papo Pop. Muito obrigado, muito prazer. E é uma honra minha estar aqui. Muito obrigado pelo convite também. E é isso aí, desde os primórdios, né? O Matheus basicamente viu a gente começar também. Então, sempre uma honra, tá? Sempre um prazer. Easy, nosso primeiro quadro é uma linha do tempo, que a gente vai traçar um pouquinho sobre a sua carreira, da sua infância. E eu tenho muita curiosidade, eu já conversei com você muitas vezes, mas eu tenho curiosidade para saber um pouquinho como é que era a sua realidade lá na África, como é que foi esse encontro de Easy lá na África. Me fala um pouquinho da sua trajetória e na sua infância. Bem, então basicamente eu sempre fui uma criança meio musical, né? Então, tipo, não, assim, engraçado que meu avô era músico, só que parece que o negócio pulou uma geração, então depois dele não teve ninguém da família de pai, do lado de mãe, que fosse músico, que cantasse, que tocasse alguma coisa. Então, eu era uma criança muito musical e eu me perguntava de onde ia sair, porque tipo assim, todo mundo quer jogar bola e eu quero tocar. Então, e aí quando eu era criança, eu cantei num coral de crianças na igreja. Isso eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. E também eu lembro de como que eu fui inscrito no coral, porque minha mãe basicamente acordou um sábado e falou: se arrume que a gente vai sair. E a gente se arrumou e ela me levou e me escreveu. E foi tão surpresa pra mim também, assim, a gente chegou lá e ela falando com o responsável, dizendo assim: ah, então eu vejo ele escondido cantando, dançando pela casa, não sei o quê. Então eu acho que ele tem alguma coisa e a gente precisa explorar isso. Então eu acho que eu fui detectado por minha mãe, assim, falando como músico. E aí depois eu fazia muita coisa que eu não sabia que todo mundo não fazia. Porque pra mim era normal, todo mundo cantarolava, todo mundo. E aí, quando eu tinha uns 13, 14, eu fui estudar piano, que lançou um curso também na igreja. Falei assim, curso de piano pra geral, foi todo mundo. No primeiro dia tinha 120 pessoas, no final tinha 10. Mas eu lembro que esse período foi marcante pra mim, porque enquanto a gente começava, estudava muito teoria, né, solfégio e tudo isso aí, eu parecia que tinha mais facilidade, né, que algumas pessoas. Então, tipo assim, meus professores me elogiavam muito. E aí, em algum momento, eu comecei a pensar, eu acho que eu sou muito bom nesse negócio. Mas ainda não era uma coisa que tinha consciência clara, assim, do que eu carregava. E depois eu fui pro ensino médio e a gente montou meu grupo de rap, o Rude Boys, que depois mudou pra Street Angel, quando a gente arrumou uma gravadora. E eu era rapper, simplesmente eu tinha ritmo, mas eu sempre tinha essa coisa de querer colocar linhas de backing vocal cantadas. Então, assim, eu fazia meu rap e depois embaixo eu colocava cores, tá? E eu sabia, se eu gravava a segunda voz assim, eu podia gravar a terceira voz assim, eu não sabia como eu sabia, mas eu sabia. Então, quando a gente, em um momento da banda, pensou assim, vamos gravar uma música num estúdio importante, pra gente ter o selo deles na música, e a gente foi gravar na Sosa Music. Isso eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos. Então, nessa música, eu basicamente cantei o refrão e deu muito certo. Então, a gravadora que falou, você vai ser o cantor do grupo, porque eu queria ser rapper, né? Então, eu era cantor do grupo. E foi a partir de lá que eu comecei a entender que eu tinha alguma coisa de diferente. Porque até lá só cantava aí pra mim, todo mundo fazia as coisas que eu fazia, né? Mas foi um que começou a dar nos parques, assim. Eu acho que eu tenho alguma coisa especial, assim. Então eu comecei a entender minha voz, a estudar mais, né? E a tentar conhecer o meu equipamento vocal. E depois eu vim pro Brasil e eu acho que foi aqui, de fato, que eu tomei consciência do que eu podia, de fato, fazer, do tamanho do que eu tinha, assim, com dois africanos, porque, basicamente, o Big sempre foi um apoio muito importante para mim. Então, começou
E também eu vim para o Brasil um pouco desistindo da música, porque com 16 a gente assinou com essa gravadora e teve algumas experiências um pouco difíceis. O mundo da música é um pouco complicado às vezes, e pra gente que era adolescente, muito inocente, a gente se frustrou com algumas coisas. Então eu pensei, esse negócio de música eu não quero mais, eu vou estudar e eu viro tradutor e é isso. E eu cheguei no Brasil, passei 2 semanas, ninguém sabia que eu cantava, e eu conheci o Big. E o Big era de uma gravadora que era prima da minha gravadora lá. Quando a gente tinha show no Benin, eles se organizavam. Quando a gente tinha show no Togo, quando eles tinham show no Togo, a gente se organizava. Então a gente conhecia de nome, todo mundo conhecia todo mundo da gravadora. E a gente se encontrou aqui e foi tipo, você tá fazendo o que aqui? Não sei, você tá fazendo o que aqui? E a gente começou 2 africanos. Então meu ânimo pela música, ele renasceu em João Pessoa, com o Big dizendo, cara, você é muito bom, você tem que fazer alguma coisa com isso aqui, assim, vamos gravar uma música. A gente foi gravar, vamos fazer uma dupla, a gente chama de 2 africanos, que assim, sei lá, a galera nem sabe mesmo quem é de Togo, quem é de Benin, quem é de Angola. Vamos chamar de 2 africanos que facilita a vida de todo mundo, e é isso, a gente fez. E o nosso primeiro show em João Pessoa, no Espaço Mundo, a gente não tinha música, a gente escreveu as músicas para o show. Enfim, mas isso tudo para dizer que tudo começou com uma criança muito musical que não tinha noção do que carregava, e nem africanos a gente batuca o tempo todo, e já tinha ritmo, já tinha esse sentido, mas eu não tinha noção do que era até Conta um pouquinho. Eu quero saber também a sua trilha com o Big lá nos 2 africanos aqui em João Pessoa, mas eu quero que você volte para a sua infância e fale um pouquinho das suas referências, porque assim, muitas pessoas que estão aqui no Brasil não têm dimensão de como a África é imensa e rica culturalmente. Como nós aqui do Brasil somos um país multicontinental, a África literalmente é um continente. E você veio da África do Ocidente. Me conta um pouquinho como é que foi essas referências musicais e como é que era a realidade das impressões para as pessoas também já entenderem mais ou menos a grandiosidade e a importância da África, né? Cara, é muito interessante que a gente, em África, a gente tem várias regiões, né? E cada região tem um pouco uma força, uma especificidade. Por exemplo, quando a gente pensa guitarra na África, todo mundo pensa Congo, primeiro, antes de qualquer outro. Quando a gente pensa percussões, a gente pensa primeiro Senegal. Quando a gente pensa vozes, a gente pensa primeiro África do Sul. Então, tipo assim, no macro, cada região tem sua força. Agora, dentro das regiões, a gente tem as mini-regiões, como no nosso país, o meu país, Togo, por exemplo, a gente tem 8 milhões de habitantes, 5 regiões, e cada região tem seu som, cada etnia tem seu som. Então, eu sou do grupo EV, minha etnia é o povo EV, e o povo EV tem seu som muito específico, assim. Então, quando a gente tem nossas festas tradicionais, você vai e você percebe, assim, isso aqui é o som de tal etnia, isso aqui é o som dos Ajá, isso aqui é o som dos EV, isso aqui é o som dos Miná, etc. Isso são referências que a gente tem de forma muito inconsciente, até diria. Porque a gente criança, a gente vai para a igreja, a gente batuca na igreja, cada região que você for, a música que você vai ouvir na igreja vai ser a música típica deles. Então você vai na igreja em Anerro, por exemplo, que é território dos Miná, eles vão cantar nas línguas deles, usando os ritmos deles, as pentatônicas deles, né? E a gente também na igreja em Lomé, a gente tocava com nosso som, assim. Quando tem enterro, casamento, em geral sempre é festa. E aí toda festa a gente tem muita musicalidade típica. E aí a gente tem a música urbana, que é outro rolê também. A nossa música urbana ele é muito influenciada pelos Estados Unidos. Então a gente ouvia muito rap, muito hip hop americano. A gente ouvia rap francês também. Então o nosso som urbano, ele é meio que, eu acho que as grandes, maiores forças. As grandes maiores forças era rap dos Estados Unidos e rap da França. E aí, o nosso som, ele se moldava, se adaptava a isso. Era como se fosse rap dos Estados Unidos, às vezes adaptado com o som dos Miná. Então, a gente tem um som muito colorido. Acho que a melhor palavra para descrever isso é muito colorido. E aí, até o rap lá, o hip hop, ele é muito adaptado ao som da terra, então a gente usa percussões. É muito o que está acontecendo hoje com o Afrobeat, na verdade. O Afrobeat, ele é muito esse encontro do som tradicional da gente com cores de pop.
e é muito o precursor do que a gente tinha lá. Toda a região tinha uma coisa um pouco parecida com isso. Então, com o PDK, que era som de Costa de Marfim, era a mesma coisa. Afrobeat, que era som de Fela Kuti, etc., era de Nigéria. A gente tinha rumba e ndombolo de Congo, azonto de Ghana. Então, todo país tem seu som. E o interessante é que a gente ouve som local, mas a gente ouve muito som internacional e tem ondas. Então, teve um período que a música congolesa reinava por todo lugar na África, e depois a música de Costa de Marfim reinava. Hoje em dia, a Mapiano está reinando por todo lugar na África. A gente tem esses movimentos, essas ondas, e sempre que começa uma onda, quando ela chega no Togo, ela se adapta ao Togo. Então, o togolês vai fazer a Mapiano e mimar, cantando e usando percussões e instrumentos típicos de Togo. Então, foi meio que de onde eu saí, assim, musicalmente, um pouco de onde eu vim. Eu queria saber um pouquinho, eu ia falar mais pra frente, mas a gente colocando nos dias atuais, né, em relação ao Afrohit, uma cantora que está bombando internacionalmente é a Thalia, né? Então, Thalia tem outros cantores, mas acho que a Thalia virou esse streaming também, né, essa potência muito grande da África, e que bom que tem a Thalia, né, e vários outros cantores que estão começando, que estão trilhando um caminho também, não só na África, mas espalhando para o mundo, né? Como é que você analisa esse cenário atual do Afrohit? Cara, eu acho que até demorou. Porque, tipo, eu acho que na verdade demorou para entrar na América também, talvez. Porque na Europa, como a gente tem muito essa fonte, né, a gente tem países que maioritariamente foram colônias ou da Inglaterra ou da França. Então a gente vai muito para a França, a gente vai, os que falam inglês, Nigéria, Ghana, etc., eles vão muito para a Inglaterra. Então Londres já era um cenário de Afrobeat, já tinha uma cena de Afrobeat muito forte lá. Porque basicamente nigerianos e ganenses moravam muito em Londres, e aí eles já tinham essa cena. E na França também tinha muito essa influência de Costa de Marfim, de Gabon, de Congo, etc. Só que parece que para entrar na América demorou muito. A gente no Brasil, a gente estava esperando, e eu vi que a gente falava, cara, quando que a galera vai começar a entender esse som aqui? E aí, como aqui também já tem som muito percussivo, já tem reggaeton, já tem as coisas que tem aqui, parece que às vezes a gente não se preocupa muito com o que tem, a gente já tem material para dançar. E aí o Burna Boy foi quem, basicamente, o primeiro teve uma galera, né? Teve o D-Band, que foi o que abriu a primeira brecha, assim, e aí depois teve o Davido, e o Burna Boy foi quem, pô, agora escancarou a porta. E aí depois dele, agora a galera tá prestando atenção. Então a cena dos Estados Unidos prestando atenção, o resto da América começa também a comprar um pouco mais. E eu acho que na verdade também é uma coisa mais da indústria do que do povo, porque o povo já estava aberto esperando há muito tempo. Só que a indústria precisava permitir. E às vezes o problema é que a indústria, ela toma decisões, e as pessoas que tomam as decisões não necessariamente são movidas pela música, né? Elas são movidas pelo dinheiro, então às vezes elas acham que não é tão rentável, então é como deixar fora por um tempo, até que agora estão percebendo que dá dinheiro, e aí agora estão abrindo, né? Mas é muito bom pra gente perceber isso também, tipo, porque é como se até que enfim o som que a gente estava tentando fazer as pessoas perceberem, agora ele está sendo ouvido. Então, uma coisa muito diferente. Eu concordo também, sabe, amigo, que demorou muito da indústria, né, dar esse start, né? Eu acho que desde a década de 80, 70, eu acho que já tinha muitos artifícios e tem muitos artistas, né, que poderiam proporcionar esse mainstream também para a América. Izzy, vamos voltar para essa linha do tempo. Eu queria saber um pouquinho como é que você falou um pouco da questão da música, né? Como é que foi essa sua vinda aqui para João Pessoa? Por que de João Pessoa, né? Porque não é tão... É atípico as pessoas, né, de fora, principalmente lá da África, irem diretamente para João Pessoa. Mas nesse período de 2010... eu vi que foi um boom muito grande de estudantes da África vindo aqui para o UFPB. Me conta um pouco como é que foi esse processo de vocês virem, de você, Izzy, vir aqui para João Pessoa, e o porquê. Bom, eu acho que eu vejo muito claramente que foi destino, já estava, né, provavelmente os caminhos de Deus que a gente não entende, porque eu lembro que eu vim para um programa de intercâmbio, que foi, no caso, esse programa que começou a abrir
essa possibilidade de muita gente africana estudar no Brasil. E esse programa, ele basicamente oferece vagas em algumas universidades para você fazer o seu curso. E lá no Togo, a gente conhecia o que? A gente conhecia São Paulo, porque passa nas novelas, e todo mundo conhece São Paulo, de nome, pelo menos. O Rio, porque tem Cristo Redentor, e todo cartão postal do Brasil tem um Cristo Redentor. E a Bahia, porque todo mundo na África sabe que na Bahia tem muito preço. Então, eu lembro de eu escolhendo a universidade onde eu ia estudar, e todo mundo escolhendo. No meu ano veio quantas pessoas do Togo? 10 estudantes togoneses. E cada um escolhendo um desses 3, porque era o que a gente conhecia. Mas eu lembro de eu sendo do contra, pensando, cara, eu não quero ir onde todo mundo vai. Então, eu fui no mapa e olhei, aí eu vi Espírito Santo. Eu achei interessante, eu escrevi. Minas Gerais, eu achei interessante, eu escrevi. E não tinha vaga na UFMG e me mandaram para o Ceará. Foi onde eu descobri que, existe no Ceará. E aí, os alunos da UFC, naquele tempo, faziam curso de português ou em João Pessoa ou em Recife. E foi onde meio que me foi dada a possibilidade de escolher entre os dois. E aí, fui para João Pessoa. E aí, eu cheguei em João Pessoa. Então, meio que não era uma cidade que eu conhecia inicialmente. Eu não conhecia praticamente nada. Assim, eu simplesmente descobri o nome no dia onde saiu meu nome com, né? O meu registro, dizendo, você vai trabalhar aqui, legal, então fui pesquisar para saber da família depois. Mas hoje, olhando no meu caminho, ela me arrasta muito, porque não existia lugar onde eu teria sido uma família, não existia lugar onde eu vi muita gente que colocou no meu verso, onde eu meio que meu kindergarten, não fazia, sabe? Porque olha para outra cidade e ver como que elas funcionam, e aí eu vejo que você se decide para algum outro lugar, que eu não explica as coisas, a minha questão de idade, também, então, que João Pessoa também proporcionou um novo convite, que também estava indo para outra cidade, mas também foi enviado para lá, então a gente meio que se encontrou lá, sem nenhum dos dois escolherem que ia morar lá, mas foi o lugar perfeito que tinha sido designado para os dois se encontrarem quando tinha tudo para se encontrar lá. E a gente se encontrou aqui e a banda começou lá. Então todo mundo, na verdade, da cultura também, os meninos que estavam com a gente naquele ano, praticamente todo mundo dessas, cada pessoa estava no lugar certo, no momento certo, e eu estava no lugar certo em João Pessoa naquele momento. Nossa, então foi assim, foi o destino, Deus, o universo que colocou aqui para João Pessoa, né? Exatamente. E aí eu lembro que no primeiro ano eu não sofri muito para adaptação, porque, tipo assim, eu saía na cidade e a cidade parecia minha cidade. Então eu pensava, cara, eu tô em casa aqui. Às vezes eu tinha a impressão que eu podia pegar um ônibus e ir para minha casa em Lomé. Só que a diferença é que as pessoas falavam português e eu sabia que a casa da minha família não estava aqui, mas, né, tipo, isso ajudou muito, porque imagina, se eu estivesse tendo que lidar com um processo de adaptação muito mais difícil. Eu praticamente não tive. No máximo o que aconteceu foi que depois de 6 meses eu estava sentindo muita saudade da minha família em si, mas de adaptação eu praticamente não tive, porque tudo era muito parecido, a comida era parecida, as pessoas eram calorosas, né? Tinha praia, tinha... Né? Izzy, a gente vai agora para um breve intervalo comercial, depois a gente já volta com muito mais Papo Pop com Izzy Mistura. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Aqui
você acompanha a cobertura dos melhores eventos. Viagens encantadoras. Encanta visitantes de todo mundo. Polêmicas. Não tenho o que falar não. Respeito vale acima de qualquer coisa. E muito mais. O trio mais divertido da TV te espera no Ego Time. Toda terça, 8 da noite, na Rede BTV. Rede BTV, atual e singular. Estamos agora com o Papo Pop aqui na Rede B e não esquece de se inscrever, comentar e curtir o Papo Pop aqui na Rede B. E a gente vai botar a nossa entrevista com Easy Mistura. Easy, eu queria saber um pouquinho, né, dos dois africanos. Você fala um pouquinho como é que foi construído e tudo mais. E eu quero saber como é que foi essa virada. Eu acompanhei muito os dois africanos aqui em João Pessoa, porque Thaís Silveira, nossa amiga em comum, apresentou a gente e eu virei fã. Então todos os lugares, todos os shows dos dois africanos aqui em João Pessoa, era eu e Thaís, né, amigo? Às vezes é muito legal poder falar com as pessoas que estavam nos inícios, né? Porque, tipo assim, praticamente todas as coisas que eu vou falar, você vai estar visualizando, inclusive, com os lugares. Os dois africanos começaram a CD, literalmente, porque a gente se conheceu, eu e o Big aqui, e a gente já tinha um caminho musical cada um, e a gente decidiu, vamos fazer essa dupla. Só que era meio que, legal, vamos gravar uma música, a gente fazia muito freestyle com os outros africanos que cantavam, a gente se encontrava com violão pra tocar. E a gente estudava na UFPB, naquele ano de português, a gente só estudava português, no CCHLE. Não. E aí tinha uma professora que chamava Alexia Eduardo, que basicamente ouviu falar que a gente cantava. Ela nem tinha visto a gente cantar. Alguém disse pra ela, eles cantam. E aí ela pensou, no outro dia ela chegou e disse assim, eu ouvi dizer que vocês cantam. O meu namorado tem um evento que eu vou colocar vocês pra tocar lá. E a gente ouviu e pensou, legal, né? Vai colocar assim, Só que na brincadeira, no outro dia, ela chegou com o flyer do evento, chegou com data e horário, e tipo assim, tá aqui o evento, vocês vão cantar no evento. E aí foi onde basicamente a gente teve que, a gente tem um show, e era daqui a 1 mês e meio, e vamos ter que organizar o show. Então a gente escreveu algumas músicas, pegou umas músicas de cada um, juntou e montou o set do show. E um amigo nosso que morava comigo, o Mike, foi o DJ que disse, pega o computador e você solta as bases e ele vira nosso DJ. Então foi assim que Dois Africanos começou, 16 de junho de 2012, Espaço Mundo, no Centro Histórico. E depois a gente gravou nossa música, o show deu tão certo. Eu acho que metade da galera foi de curiosidade. Sim, uma banda chamada Dois Africanos, sei que eles cantam. Eu fui. A outra metade meio que já conhecia a gente um pouco de rolê da universidade. E aí a gente treinou os amigos, resumidamente. E deu tão certo que a gente pensou, cara, vamos gravar alguma coisa. Então a gente gravou nossa primeira música no estúdio Mutuca, Centro Histórico também. É basicamente, tipo, a rua do lado do... Tem um cruzamento, né, no Centro Histórico, tinha um Espaço Mundo, um triângulo lá. A praça, inclusive, essa praça a gente foi gravar nosso primeiro clipe. Então a gente tem como é que chama? O cruzamento Dois Africanos. A gente já fechou. E aí a gente gravou Tá Calor, porque chegou em João Pessoa e a gente contou um pouco essa história. O Big chegou todo agasalhado em João Pessoa, que ele não sabia que tava frio, que fazia calor, né? E aí ele disse, caraca, eu cheguei todo agasalhado, porque eu pensava que você acha que vai indo pra Europa, alguma coisa? E a gente se inscreveu Tá Calor, gravou Tá Calor, foi nossa primeira música, depois a gente gravou Eu Sou de Lá, nosso primeiro clipe. Mas Dois Africanos, resumidamente, começou com um amigo falando pro outro, que falava pro outro, que falava pro outro, que falava pro outro. A gente indo para encontros com a galera que era amigos dos amigos, às vezes cantava uma música lá e alguém se interessava. Depois nem tocava em algum lugar, a gente estava às vezes num bar ou alguma coisa e alguém falava, vamos cantar uma música, cantava uma música e atraía mais uma pessoa. Então foi assim que começou, foi muito de boca a boca, amigos de amigos, e a gente criou uma rede entre os africanos. Quando lançava uma música, mandava para os meninos que estavam em outras universidades, que mandavam para os amigos deles. Então nas universidades a gente começou a ser conhecido
e ser convidado para tocar em eventos estudantis, assim. E depois do Superstar, a Alexia, ela, no caso, e o nome dela, o Diego, que era agora estão casados, o Diego foi quem escreveu a gente, ele nem falou nada, a gente simplesmente estava lá e tipo, a gente já fazia algumas coisas, estava estruturando a banda, tendo um pouco de estrutura, fazendo show para 500 pessoas, 1000 pessoas às vezes. E o Diego escreveu a gente no programa, sem avisar. Simplesmente, eu achei esse programa, essa é a cara de vocês. Escreveu, a gente estava lá e ligaram pro Big Big. Então, vocês foram pré-selecionados para passar o teste do Superstar e o Big achou que era pegadinha, desligou na cara da mulher. A mulher teve que ligar para outra pessoa, que ligou para outra pessoa. Finalmente chegaram no Diego e o Diego ligou pro Big falando: é porque eu inscrevi vocês. Então a gente foi na televisão regional em Recife, depois no Rio, e deu certo o programa também, a gente foi indo. E eu acho que foi o momento onde a Paraíba, porque antes era muito local, muito João Pessoa e muito universidade, foi o momento onde a Paraíba conheceu 2 africanos. E junto com a Paraíba, o Brasil, né, conheceu 2 africanos. Então nós, por isso que a gente sempre fala, nós somos 2 africanos da Paraíba. Né? E a gente representou a Paraíba no programa e foi dali que foi crescendo também o nome da banda e tudo que veio junto. Me conta assim a experiência, né, quando você vai lá para o Rio de Janeiro, lá no Superstar, um super programa, uma super franquia internacional, né, e agora tá na Rede Globo, que é a maior emissora, uma das maiores da América Latina. Como é que foi, tipo, esse processo e como é que foi também o pós Superstar? Eu acho que o processo em si foi muito uma escola, digamos assim. Acho que para mim, pessoalmente, foi muito uma escola, porque antes a gente tinha um ritmo, um tipo de público dado, e tudo isso de uma escala menor. Então meio que foi um momento onde foi, agora é uma escala maior, agora é nacional, então agora você não está lidando mais com seus amigos estudantes da UFB, agora você está lidando com um público diverso, e o nosso som, o interessante dele era que ele atravessava gerações, ele atravessava públicos. A gente foi convidada para cantar no show de, sei lá, Jorge Mateus, e no outro dia a gente estava cantando no show de Emicida, e no outro dia, entendeu? Então, não tinha fronteira de público, não tinha... A mesma galera que ouvia maracatu curtia a gente, a mesma galera que ouvia rock curtia a gente. E aí foi muito um processo a gente entender como é que a gente moldava o nosso som, de uma verdade, a gente, né, adaptava nosso som para ele ser entendido. E os professores do programa ajudaram muito a gente, um especificamente o Torquato Mariano, ele foi um gênio, assim, ajudar a gente a moldar o nosso som. Mas, para mim, foi muito esse processo de entender a gente mesmo como artista, se entender como artista. E também era um momento de crescimento muito rápido, porque existia desafios, existia metas a cumprir. E depois também, meio que o tempo de gravador, etc., foi muito, tipo assim, agora você tem um mês para você produzir tal número de música. Não é mais o seu tempo, onde você decide sempre, vai para casa, dorme, decide no outro dia, quer escrever mais coisas. Agora era tudo muito mais rápido e tudo maior. Então foi um treinamento, foi um bootcamp mesmo pra gente como artistas. A gente aprender a produzir mais dinamicamente, etc., a lidar com o público de forma mais específica e tudo isso aí. Então, para mim, foi uma escola, foi uma grande escola. E nessa questão de gravadoras, assim, como vocês vinham com um trabalho independente, né? Já com Tá Calor, que foi também um sucesso também aqui na Paraíba, o hit Tá Calor. Mas quando vocês foram para gravadora, assim, quais são os desafios, de fato, assim, de um artista independente indo para uma gravadora? Quais são os desafios que vocês encontraram nesse período? Acho que primeiro, talvez o primeiro que eu enxergo é o fato de você passar a ser um produto. Porque para uma gravadora, antes de qualquer coisa, você é um produto. Então eles têm que entender você como um produto e aí pensar no marketing desse produto, como esse produto pode ser vendido. E artistas, muitas vezes, somos muito românticos. A gente chega e diz assim, eu gosto de cantar, eu quero cantar o que eu quero cantar, na hora que eu quero cantar, sentimento, tudo isso. Mas para a gravadora é muito, isso aqui é você, isso aqui é seu público, vamos fazer coisas que seu público quer ouvir. Às vezes você não quer fazer isso, você quer fazer outra coisa. Então, o primeiro desafio foi a gente achar o equilíbrio entre o que a gente queria e o que era necessário, às vezes. E às vezes, como fazer o que é necessário
envolvendo a nossa verdade, né? Fazendo ele com a nossa verdade. E aí depois serve toda a parte burocrática, porque, tipo assim, quando você trabalha com uma equipe menor, é você e seus amigos, você se reúne mais fácil, você decide mais fácil, você pode decidir simplesmente, eu quero gravar uma música e lançar amanhã, e você faz, mas numa gravadora você não pode. E às vezes tem que esperar esse tempo de a gravadora resolver as coisas, demora. Então, eu acho que são coisas um pouco mais logísticas, que foram os maiores desafios pra gente como dupla. E aí também você agora é exposto a pessoas que às vezes de você não é o mesmo amor que uma pessoa que começa com você uma banda. Ali você é um produto mesmo. Então, às vezes, pra mim, eu sofri muito nesse lugar de entender que, cara, aqui a gente não tá trabalhando necessariamente. Essa galera que tá comigo ao meu redor não necessariamente está sendo movido pelo amor da minha música. Mas, às vezes, com o tempo, às vezes dá sorte também você trabalhar com pessoas que amam o seu trabalho, que acreditam de fato no seu trabalho, e aí eles vivem por ele, eles trabalham, né, com o coração. Mas, às vezes, é interessante você aprender também a trabalhar com pessoas, deixando os sentimentos de lado e sendo focado no que precisa fazer, né? Eu acho que a gravadora ensina muito isso também. Então, Falar também um pouco sobre os bastidores, mas agora a gente tem um quadro, Izzy, chama Me Indica Aí. O quadro Me Indica Aí, Izzy, é justamente esse momento que os artistas, produtores, os entrevistados aqui do Papo Pop vai indicar alguma coisa. Pode ser música, pode ser filme, pode ser documentário, pode ser algum livro que você esteja lendo. O que é que você indica pra gente aqui no Papo Pop? ser qualquer coisa desses três? Pode ser. Posso indicar 2 livros? Que eu sou rato de... Eu acho que o primeiro livro que foi um divisor de água na minha vida se chama O Poder do Agora. Por quê? Porque eu acho que foi o momento onde eu entendi, você precisa estar no presente. Isso mudou muito a minha vida, o poder do agora. Basicamente, a minha mente, ela vivia muito ansiosa, muito no futuro ou muito no passado. Devia ter feito, devia ser. Esse livro me ensinou a estar no momento e viver o momento. O segundo também, que é basicamente uma terapia, isso é para os criativos, por isso que eu estou indicando ele se chama... deu um bug, engraçado. O Caminho do Artista. O livro se chama... Inclusive, ele deve estar aqui. Que ele basicamente vive com ele de todo lado, assim, O Caminho do Artista. Isso aqui foi onde o Izzy mistura desabrochou como artista. Foi esse negócio aqui. Porque ele leva você por um processo onde você recupera várias coisas essenciais internamente, você alimenta o seu artista e você tem coisas práticas para fazer que desbloqueiam você artisticamente. Então, para quem estiver sofrendo bloqueio artístico, etc., esse aqui é o livro para você, O Caminho do Artista. Ele é de Julia Cameron. Vou querer ler, viu, esse livro. Pois ótimas dicas, viu? A gente também tem um quadro agora chamado Por Trás do Pop, que é onde a gente fala um pouco sobre os bastidores, alguma coisa inusitada que aconteceu no show. Mas eu tenho uma curiosidade também, sabe, Izzy? A gente nunca conversou sobre isso, mas eu queria saber, em relação aos bastidores, se você sofreu nesse período, assim, xenofobia, algum tipo de preconceito, como é que foi... por trás dos bastidores, como é que foi? Se as pessoas receberam, aqui em João Pessoa, as pessoas são calorosas e tudo mais, mas quando você foi para ir para São Paulo, né, que é uma megalópole e tudo mais, em relação a preconceitos, dificuldades, o que é que você poderia pontuar sobre esse assunto? Eu acho que, assim, a gente como 2 africanos, a gente deu bastante sorte aqui. Porque até em lugares notoriamente, lugares muito racistas, a gente chegava e a gente era bem recebido. Né? Porque a gente foi tocar no Rio Grande do Sul, por exemplo, e a gente foi muito preocupado, assim, como é que vai ser e tal. E foi muito legal. Então, assim, como artista, às vezes existe esse lugar de você ser recebido como artista, que muda muita coisa. Mas a parte que às vezes eu fico preocupado é na hora que você não é o artista. Então, assim, às vezes a pessoa, ela pode receber um tratamento totalmente diferente. Então, a gente pensa muito no
o africano útil e o africano não tão útil. Então, o africano, por exemplo, útil é o que tem uma voz, que tem uma projeção, o escritor, o artista, o etc., que é bem recebido. Mas o cara que está vendendo, sei lá, meia na rua, não necessariamente ele é tratado da mesma forma. Bom, na cena artística, eu acho que talvez não. O que a gente viu muito mais foi às vezes bairrismo. Então, existe que a região onde você chegava, que era muito fechado e era muito, cara, vamos valorizar o que é nosso. O que eu não acho ruim também, mas às vezes passava um pouco dos limites, geralmente um negócio de, tipo assim, pra você tocar aqui, você precisa ser daqui, mas era muito da indústria também, não era do público. O público, em geral, sempre estava, mas os promotores, às vezes, você percebia que às vezes eles ficavam muito fechados e aí eles, às vezes, barravam o caminho. E... isso, eu acho que talvez isso é uma mágoa pessoal. Uma mágoa pessoal que foi durante o programa se testar, que tem calma aí. É que, tipo assim, durante o programa eu acho que eu esperei muito da Bahia, porque eu tinha muito esse rolê de Bahia, muita África. Só que a gente não recebeu tanto apoio quanto a gente esperava de Salvador. E aí eu fiquei muito, caraca, como assim a Bahia não apoiou a gente tanto assim? Mas, tipo, pelo menos a gente tinha a Paraíba, a gente tinha outros lugares que deram pra gente esse mais, eu acho que foi muito da minha expectativa, assim, que eu pensei, pelo menos Salvador vai garantir o seu não fez. Tem alguma história de bastidores, sabe, Izzy, que você, de algum show, alguma coisa inusitada que aconteceu durante esse percurso, não só dos Jogos Africanos, mas também na sua carreira solo, que você queria destacar aqui pra gente? Eu vi uma coisa que foi um misto de divertido com preocupante, que foi, eu lembro que a gente foi tocar em Rio das Ostras, e aí foi uma turnê que a gente fez com o Jota Quest, e aí a gente fez 3 cidades junto com eles, a gente fazia a abertura, eles faziam o segundo show. E aí a gente chegou em Rio das Ostras, e aí antes do show tinha uma fã que ela mandava vídeo, marcava a gente, postava vídeo cantando as músicas, ela cantava as músicas em Miná. Tipo assim, tava, caraca, que eu tô menina, sabe? E aí ela disse assim, eu vou no show, que ela morava lá. Eu disse assim, vou pro show, não sei o quê. E a gente chegou no show, fez o show normalmente, terminou o show, foi pro camarim, tirou foto com quem ia tirar foto, etc. E aí depois a gente chegou em casa e tava rolando, tipo assim, eu entrei no Instagram e tava rolando um tumulto lá, que ela tava fazendo uma escândalo, porque aparentemente ela foi pro show e aí não conseguiu falar com a gente. Tipo assim, não sei se ela esperava que a gente fosse buscar ela no meio do público, porque assim, teve abertura para as pessoas virem falar com a gente, as pessoas foram, mas ela não foi. Mas eu acho que, não sei, alguma coisa aconteceu que impediu a gente de ter contato, mas ela tava tão, tipo, ela tava brigando na internet, e aí foi todo um processo também que entender primeiro o que tá acontecendo, que as pessoas brigando com a gente, dando todos os nomes, fazendo comentários em vários lugares, etc. E aí foi interessante, né? Principalmente foi misto de preocupante com divertido, né? Aí depois a gente entendeu a história toda, que ela tava no show, mas ela não conseguiu falar com a gente e tal. E também foi uma setinha, né? Também foi, talvez seja falta da nossa parte de, né, não sei, até hoje eu aqui. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quais nomes de artistas que algum artista que você disse, nossa, eu tô cantando nesse mesmo palco com essa pessoa, eu tô trocando uma ideia com tal pessoa, e tipo assim, que você pensava que nunca isso ia acontecer e aconteceu? Uau, ali tem uma lista, talvez. Tem algumas pessoas que eu admirava muito, que a gente segue. Zé Cabaleiro foi o primeiro, talvez, que foi, a gente gravou uma música junto, e foi, tipo, do nada a gente tava lá, recebeu um e-mail dele convidando a gente pra gravar a música. Eu falei, tipo assim, oi! E aí foi muito legal, e depois, pessoalmente, a gente encontrou que a gente teve que apresentar a música no especial de Natal da Globo. Teve o show do Jota Quest também, foi porque eu gostava de Jota Quest. E aí foi também muito marcante a gente passar esse tempo com ele, porque foi uma série de shows que a gente fez. Mas tem uma galera, assim, teve o MC, a gente teve umas coisas juntos.
Tem muita gente. Tiaguinho, mas Tiaguinho foi nosso padrinho no programa, então tecnicamente não vale, mas... Carlinhos Brown, isso foi um ponto muito marcante também pra mim. A gente simplesmente foi pra Bahia, a gente foi, vamos no show do Carlinhos Brown. A gente foi primeiro no show do Pissirico, que a gente foi convidado pra tocar, e depois a gente tava lá de boa na cidade, pensou, vamos no show do Carlinhos Brown, e a gente foi. E a gente chegou na entrada e falou assim, a gente é deles da Polícia do Show, e deixaram a gente entrar, e alguém avisou ele, então a gente estava no meio do público quando ele chamou a gente pro palco. E foi tudo assim, E aí foi muito marcante pra mim, porque eu acho ele gênio, assim, muito, muito genial como artista, como produtor, como, né, criativo, então foi um momento muito marcante. Ainda tem coisas que eu quero fazer, por exemplo, eu ainda tenho esse de dividir palco com o Djavan, por exemplo, que é uma das pessoas que eu admiro pra caramba também, que aqui é uma das mais... Eu tenho muito pra agradecer, muito pra agradecer, de fato. Que massa. Izzy, a gente tem um quadro chamado Papo de Elevador. O Papo de Elevador é o seguinte, você tem 30 segundos pra falar, pra se vender. Você pode falar do seu novo EP, que já tá aí. É 30 segundos para se vender. É o papo de elevador mesmo, é 30 segundos. A gente pode colocar, diretor, na tela? Vamos lá, 30 segundos e valendo. Bem, eu não sei se você gosta de música dançante, se você gosta, eu tenho. Se você gosta de música pensativa, eu tenho. Se você gosta de música inteligente, eu tenho. Basicamente, eu tenho tudo pra você. Então, pra você que gosta de música, primeiro, 2 africanos, segundo, ele mistura. 2 africanos já tem tudo que você precisa pra saber sobre África, pra dançar, pra se mover e tudo isso aí. E aí, os novos projetos do Ele Mistura agora, inclusive tem um EPF que vai sair daqui a pouco, é música pra você pensar. Encerrou. É rápido, amigo, é 30 segundos. Amigo, a gente tava falando um pouquinho sobre a questão dos africanos, mas eu queria que você falasse desse novo trabalho que esse ano você lançou, esse álbum EP, né? E é um álbum muito... Eu tive a oportunidade de ouvir o áudio e tudo mais, inclusive a gente tem uma matéria exclusiva no papopcast.com.br, uma entrevista incrível falando bem detalhadamente sobre esse novo trabalho do Izzy esse ano, mas é um álbum muito motivacional, inspirador, né? E muito alegre. Então, me fala um pouquinho sobre esse novo trabalho. Tudo começou porque em algum momento eu estava abrindo todas as minhas camadas criativas. Que foi assim, cara, eu fiz uma série de coisas até agora, mas eu tenho muito mais para falar. E aí eu comecei a escrever músicas, e da pandemia também, comecei a escrever coisas que fossem sobre mim, coisas mais profundas, coisas que contem minha história, coisas que documentem meus processos. E aí o projeto se chama Enquanto Aguardo a Próxima Fase, o EAPF. Ele nasceu basicamente de diários musicais, né? De coisas que eu estava vivendo, que eu estava registrando. Então, hoje eu acordei com vontade de desistir. Foi realmente um dia que eu acordei com vontade de desistir e eu escrevi essa música. Viva Hoje foi uma coisa que eu estava vivendo, atravessando naquele momento, com ansiedade de caraca, eu estou atrasado, estou indo para algum lugar, eu preciso chegar, estou atrasado, eu estou com raiva porque eu estou atrasado. E aí, isso assim, Viva Hoje, eu escrevi isso para mim naquele momento. Então, é uma série de músicas que eu escrevi um pouco para dizer para mim as coisas que eu precisava ouvir naquele momento e que às vezes alguém esteja precisando, mas não tem ninguém para dizer para ele. Então, eu tô fazendo essa música para a pessoa ter alguém dizendo isso para ele. E aí, ela é muito atravessada da África, porque você ouve palavras de um pai, sou eu, ainda muito africano, mas quando você ouve, por exemplo, Aonde Vão os Sonhos Não Realizados, é outra cara. E também um pouco saindo do clichê, né? Porque as pessoas conhecem o Izzy dos 2 africanos. É um som muito específico, mas as pessoas às vezes não conhecem o Izzy muito mais interior. E aí esse álbum é uma tentativa de mostrar o Izzy vulnerável, o Izzy sentimental, né? O Izzy sensível. E também abrir um precedente para outros artistas também entenderem que às vezes é muito mais sobre isso a verdade, cara. Porque a gente às vezes se preocupa em tantas coisas, mas a gente não necessariamente fala a nossa verdade. Mas como artista, a sua verdade é a coisa mais interessante que você tem, às vezes. E às vezes a gente pensa que não é o bastante, talvez eu preciso fazer uma coisa muito grande, mas só contar minha história cria pontos de identificação muito reais com as pessoas, porque todos
lugar tem uma pessoa que esteja vivendo o que você esteja vivendo, e às vezes você é a voz dessa pessoa naquele momento. Você é a ordem que ela vai ter no pensamento dela naquele momento. Uma frase que você escreva pode mudar a vida de uma pessoa. E aí, esse álbum ele foi escrito para me dar uma chance de verdadeiramente tocar nas pessoas no lugar mais sensível mesmo, de colocar meu lugar mais sensível e expor um pouco. A gente é todo sorridente, mas existem coisas que são vidas reais e elas também importam. E eu percebi mesmo que foi um álbum muito profundo. E eu cheguei a assistir assim, nossa, interessante ver esse easy, né? Vulnerável. E eu senti muito. É um álbum leve e denso ao mesmo tempo, sabe? Então, se você tá em casa, vamos procurar esse novo álbum de Easy nas plataformas digitais, porque é um álbum totalmente diferente do som da música de Dois Africanos, né? Tipo assim, é outra roupagem, né? Totalmente. E também foi um desafio, né, criativamente. E eu fiz questão de produzir ele eu mesmo, porque era muito esse lugar de eu não quero ter que explicar o que eu tô sentindo para outro produtor. Eu quero sentir e deixar sair o que eu tô sentindo da forma que e às vezes é difícil, porque o que eu tô sentindo é alguma coisa, eu tô tentando externar, não sai exatamente como eu quero, mas a arte também, ela tem esse poder dela definir o caminho dela. O Michael Jackson também falava muito, não tem que escrever uma música, deixa a música se escrever. Então todas essas músicas, elas se escreveram, elas se produziram, elas decidiram, eu quero uma guitarra, vou colocar uma guitarra nela. Eu quero uma percussão, eu vou colocar uma percussão nela. Então foi muito um caminho de escutar o que a música estava dizendo, escutar o que minha alma estava dizendo e ao mesmo tempo dar voz a pensamentos, né, muito profundos e que partem de um lugar muito íntimo também. Eu acho que esse álbum é incrível, assim, é muito diferente do som dos Dois Africanos. Vocês estão em casa, vamos dar play stream para Easy. Easy, a gente tá chegando no nosso momento final do programa, mas eu queria saber um pouquinho, tem assim, no final do programa a gente sempre pergunta, tem uma frase motivacional, tem algum lema, tem alguma mensagem, tem algum mantra ou algo que você leva para sua vida que você gostaria de passar aqui para o nosso público? Duas. Primeira é, a riqueza, ela vai além do dinheiro. E às vezes, o que você tem de mais simples pode ser sua maior riqueza. Então, a primeira coisa é essa. E a segunda foi uma coisa que eu ouvi do Big, na verdade, mas que eu acho que demorou alguns anos antes de eu entender, digerir. Que é assim, que ele fala, não necessariamente estamos no lugar onde queremos estar, mas estamos sempre no lugar onde precisamos estar. E às vezes é se perdendo que a gente se encontra. É só nesse lugar que você chega no lugar onde você quer estar. Mas é importante viver o lugar onde você está também, porque ele tem alguma coisa para oferecer. Você não está onde você está por acaso. Então, isso fisicamente, quanto emocionalmente, etc. Então, aqui essas duas coisas que eu vou deixar para as pessoas. Não necessariamente você está onde você quer estar, mas você está onde você precisa estar. E a riqueza, ela vai além do dinheiro. E a coisa mais simples para se maior riqueza. E é incrível isso, né? E essa troca também, sabe? Isso é um prazer muito grande estar conversando com você e ver você trilhando esses caminhos incríveis aí em São Paulo, ganhando não só aqui o Brasil, mas o mundo, sabe? Eu acho que eu tenho muito orgulho quando a gente vê a nossa história desde 2011, basicamente 2012. 2011 você chegou, mas foi basicamente na faculdade, quando eu estudei com Thaís, em 2012, que eu pude conhecer, né, e entender um pouco mais da cultura e também se apaixonar pelos Dois Africanos e como você, como pessoa, sabe, Izzy? Eu acho que você é uma pessoa inspiradora. Acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de ouvir esse novo álbum, mas também de conhecer mais a sua história, amigo. E vamos deixar suas redes sociais aqui para quem quer saber de agenda de shows, saber mais sobre a sua vida, um pouquinho. Quais suas redes sociais? Bem, primeiro, muito obrigado também pelo convite. Eu fico muito honrado, muito feliz também de dividir esse momento com vocês. O meu Instagram é EasyMistura Oficial. EasyMistura Oficial. O Facebook, o TikTok é o mesmo nome, mesmo o user. O Facebook é Easy Mistura, Easy é fácil mistura. YouTube também, praticamente todas as. É só jogar Easy Mistura que sai tudo e você acha.
E é isso, a gente tem que estar muito o EAPF, e aí vai começar a surzinha do EAPF, então me sigam no Spotify e nas redes também, prestem atenção que pode ser que apareça um show do seu lado e seja. Izzy, o papo tá maravilhoso, mas agora a gente vai para um breve intervalo comercial, que na volta do bloco tem Pop Session. Aqui você acompanha a cobertura dos melhores eventos, viagens encantadoras, Encanta visitantes de todo mundo. polêmicas Não tem o que falar não. Respeito vale acima de qualquer coisa. e muito mais. O trio mais divertido da TV te espera no Ego Time, toda terça, 8 da noite, na Rede BTV. Rede BTV, atual e singular. E estamos de volta aqui com Izzy Mistura. E agora chegou aquele momento imperdível, né? O Pop Session. Salve da família, Izzy Mistura na voz, estou aqui ao vivo junto com o Pop Portal e vamos de música. Esta primeira música se chama Tamo Aí. Eu quero mudar o mundo, mas eu tenho que mudar primeiro. Atores que tocaram o fundo sabem o valor de mortadela com queijo. A lua tem suas fases e a vida também. Minha mãe dizia, seja forte que tudo fica bem. Ao menor sinal de amor, retribui suas mágoas no passado, renuncie. Aos poucos nós percebemos que sim, existe amor em SP. Ao menor sinal de amor, retribui. Deixa as mágoas no passado, renuncie. Enquanto ver estrelas no céu, tamo aí. Oh, 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 tamo aí. Oh, 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 tamo aí. Oh, 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 tamo aí. Oh, 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 oh. A menor sinal de amor retribui. Deixa as mágoas no passado, renuncie. Aos poucos nós percebemos que sim, existe amor em SP. A menor sinal de amor retribui. Suas mágoas no passado, renuncie. Enquanto ver estrelas no céu. Oh, 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 tamo aí.
vai crescer. Um dia você vai entender porque nem todo peixe vive no mar. Porque na vida é essa questão, filho. Um dia você vai crescer. Um dia você vai entender porque nem todo peixe vive no mar. Porque na vida é essa questão de amar. Porque na vida é essa questão de amar. Existe um caminho, várias estradas, poucos abrigos. Pra cada ave um ninho, diversas entradas, bons amigos. Às vezes terá que superar teus medos, às vezes se retirar. Escolhe as batalhas, risos e lágrimas, visões de fora contra sua autoestima. E sorria e seja forte. E se precisar chore, olha pra frente. Aprenda dos seus fracassos e na sabedoria que tens que firmar teus passos. Filho, um dia você vai crescer. Um dia você vai entender porque nem todo peixe vive no mar. Porque na vida é essa questão, filho. Um dia você vai crescer. Um dia você vai entender porque nem todo peixe vive no mar. Porque na vida é essa questão de amar. Porque na vida é essa questão de amar. Que na vida é essa questão de amar. Porque na vida é essa questão de amar. Que na vida é essa questão de amar. Esta próxima música se chama Eu Sou de Lá. Ela é do Dois Africanos, na verdade, e acho que ela fala por si só. Eu sou de lá, sou da África, filho de lá, filho da África. Cada sonho eu tenho preço, não me fez deixar minha terra, o meu lindo hino. Eu sou de lá, sou da África, filho de lá, filho da África. Cada sonho eu tenho preço, não me fez deixar minha terra, o meu lindo hino. Deve falar de uma vida que eu não conheci. Ela é mais difícil do que te parece na TV. Atrás das câmeras é fácil contar coisas ruins sobre a terra mãe África. A TV gosta de ser olhada sem olhar ninguém, sem identidade e você é só alguém. O mundo adora demonstrar a nossa pobreza, mas pra nós África é nossa riqueza. África, onde antes da tecnologia pessoas se comunicavam e se falavam. No passado, a guerra de tribos mataram menos que aquelas de hoje que os poderosos estão criando. Poder roubar em silêncio. Quiser entender, tem que falar lá do início. O mundo não é grande como é grande a nossa luta pra tirar o continente desse eterno luto. E eu sou de lá, sou da África, filho de lá, filho da África. Cada sonho eu tenho preço, Deus me fez deixar minha terra, o meu lindo hino. Eu sou de lá, sou da África, filho de lá, filho da África. Cada sonho eu tenho preço, Deus me fez deixar minha terra, o meu lindo hino. Calor de um continente, trago lembranças pedaços da mente. Se diz que liberdade é aceitar as realidades, mas será? O que sobe tem que descer, mas quando é que vamos subir? Temos que aprender. A juventude sabe agora, tiveram o tempo de entender. Novo plano, nova era. Falei pra eles, ninguém vai nos ajudar. Temos que conseguir sozinhos na luta. Nada é fácil nessa vida, tem que saber quantos sacrifícios foram feitos para que hoje tenha orgulho no peito. Levante a África com toda a sua força, África.
sou de lá, sou da África. Filha de lá, filha da África. Cada sonho tem um preço. Não me fez deixar minha terra, o meu lindo reino. Eu sou de lá, sou da África.